Olá, eu sou o Paulo Stecco e este é mais um episódio da playlist Ciência Espiritual, o episódio número 44. E hoje nós vamos falar sobre um tema que as pessoas já me pediram há algum tempo, sobre a consciência dos animais, a espiritualidade dos animais, até porque muita gente gosta de animais, né? Nós convivemos com eles o tempo todo. Então vamos conferir se existe realmente consciência nos animais e se é possível alguma espiritualidade neles. Vamos lá então? Espiritualidade animal e os mistérios da consciência. Eu dei este título a este episódio porque nós não vamos falar só da espiritualidade animal, se é algo viável, mas principalmente sobre a consciência animal, que é um tema que já se tem pesquisado muito em neurociência, filosofia da mente ultimamente. Não é um tema fechado, gente, deixando bem claro, nem sequer a ciência é um tema fechado. O que é a senciência? A capacidade que os seres têm de sentir dor, prazer, de responder a estímulos externos. Nem isso é um ponto pacífico com relação aos animais. Mas nós vamos tratar disso. E até para poder nos auxiliar nessa análise, eu vou usar um livro que eu gostei muito de ter lido no ano de 2020, 2019, na verdade, eu li esse livro inicialmente, chamado Outras Mentes, o Polvo e a Origem da Consciência, de Peter Godfrey Smith. Este livro é um livro muito interessante. Ele foi publicado no Brasil pela editora Todavia em 2019 e foi escrito por um filósofo da mente que estudou polvos, chocos e lulas na região da Oceania. O que são chocos? Chocos são parentes das lulas, na verdade, né? São cefalópodes. E este autor escreveu esse livro, que em inglês se diz Other Minds, the Octopus, the Sea and the Deep Origins of Consciousness, ou seja, Outras Mentes, o polvo, o mar e as origens profundas da consciência. Eu diria que é uma das melhores obras sobre a origem da consciência e relacionando essa origem da consciência aos animais que saíram no Brasil ultimamente. Inclusive por uma editora pequena, a editora Todavia, nunca ouvi ouvido falar, mas Peter Godfrey Smith, ele nasceu na Austrália em 1965, ele é professor emérito de filosofia na City University de Nova York e professor de História e Filosofia da Ciência na Universidade de Sydney, na Austrália, que é mais ou menos a região onde ele fez a pesquisa, né? E ele acabou se apaixonando pelos cefalópodes, especialmente os polvos, as lulas e os chocos, e percebeu, como se observa na leitura do livro, que esses seres eram muito inteligentes. Mas independente do livro, existe um documentário da Netflix que demonstra também essa inteligência dos cefalópodes, nós humanos e mesmo dos primatas. O polvo não centra a sua percepção neuronal apenas num cérebro, mas ele se estende aos seus tentáculos. É como se os seus tentáculos pudessem ser como mentes independentes do seu cérebro que está na cabeça. Cada tentáculo tem uma ação independente. É como se eles fossem outras consciências. É um processo bem misterioso realmente quando comparado a nós seres humanos. Isso é claro tanto no livro de Godfrey Smith quanto no documentário da Netflix. Por isso eu recomendo para vocês. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a consciência e as suas origens. A consciência como um todo, né? Começando lá do reino unicelular até o reino humano, para que vocês entendam bem como que isso se encaixa no reino animal como nós o conhecemos hoje.
Quando questionado sobre a origem da consciência humana, o biólogo alemão Ernst Mayr, considerado o Darwin do século XX, respondeu com simplicidade: ela veio da consciência dos animais. Segundo ele, não há justificativa para considerá-la propriedade exclusiva da espécie humana. Trata-se de uma característica moldada pela evolução. Temos que considerar que isto é a visão fisicalista da ciência, a visão materialista, segundo a qual a consciência é um produto das ações neurais, dos processos neurais em geral, das redes neurais, que vem desde muito tempo na evolução dos animais. Então, para esses cientistas mais materialistas, não existe uma consciência independente dos cérebros, e isso é o que nós vamos contestar na segunda parte deste vídeo. Mas vamos por partes, para vocês entenderem melhor qual é a visão que se tem de consciência dentro da ciência. A consciência é uma qualidade da mente, abrangendo qualificações como subjetividade, autoconsciência, senciência, sapiência e a capacidade de perceber a relação entre si e um ambiente. É um assunto muito pesquisado na filosofia da mente, na psicologia, neurologia e na ciência cognitiva. Alguns filósofos a dividem em consciência fenomenal, que é a experiência propriamente dita, e consciência de acesso, que é o processamento das coisas que vivenciamos durante a experiência, segundo Bloch em 2004. Consciência fenomenal é o estado de estar ciente, tal como quando dizemos estou ciente. E consciência de acesso se refere a estar ciente de algo ou alguma coisa, tal como quando dizemos estou ciente dessas palavras. Consciência é uma qualidade psíquica, isto é, que pertence à esfera da psique humana, ou no caso de animais, se os animais tiverem consciência, né? Por isso disse também que ela é um atributo do espírito, da mente ou do pensamento humano. Ser consciente não é exatamente a mesma coisa que perceber-se no mundo, mas ser no mundo e do mundo. Para isso a intuição, a dedução e a indução tomam parte. Bom, e a etimologia da palavra consciência? Bom, ela vem do termo latino consciência, de consciens, ou se a gente for no latim criterioso, consciência ou conscientia, se for um latim mais antigo, que é o particípio presente de conscire, estar consciente, de com, partícula da intensidade, e stire, que é sei. Também encontramos uma possível raiz formada de junção de duas palavras do latim, que é conscius e sciens. Conscius, que sabe bem o que deve fazer, e sciens, conhecimento que se obtém através de leituras, de estudos, instrução e erudição. Bom, Antônio Damasio, neurocientista português, no livro Mistério da Consciência, do qual nós faremos um vídeo ainda, divide a consciência em dois tipos: consciência central e consciência ampliada. Inspirados na tese damasiana, entende-se que a faculdade em pauta é constituída como uma espécie de anatomia que pode ser dividida didaticamente em três partes. Dimensão-fonte é a primeira parte, onde as coisas acontecem de fato, o aqui, agora. O meu ato de escrever e dominar o ambiente e os equipamentos dos quais faço uso, o ato do internauta de ler, compreender a leitura e o ambiente que o envolve a todos os instantes, etc. Essa dimensão da consciência não retrocede muito ao passado e, da mesma forma, não avança para o futuro. Ela se limita a registrar os atos presentes, com um espaço-tempo, o passado e o futuro, suficiente para que os momentos presentes tenham continuidade. Essa dimensão-fonte, inclusive no entendimento de Antônio Damasio, nos seus livros, seria a dimensão da consciência atingida em altos estados de meditação. Apenas esse aspecto da consciência, sem os outros dois dos quais falaremos agora. Quais são os outros dois? Dimensão processual. Amplitude de sistema que abriga expectativas, perspectivas, planos e qualquer registro mental em aberto. Aquelas questões que causam ruídos e impulsionam o ser humano à busca de soluções. Essa amplitude de consciência permite observar questões do passado e investigar também um pouco do futuro.
Aqui nós já estaríamos num aspecto da meditação chamada meditação analítica, inclusive como visto por Damasio nos seus livros. Apesar de ele não ser um espiritualista nem um meditador, ele consegue entender o que se atinge através da meditação. E a terceira dimensão é a chamada dimensão ampla, região de sistema que, sem ser um dispositivo de memória, alberga os conhecimentos e experiências que uma pessoa incorpora na existência ao longo da vida. Todos os conhecimentos do passado e experimentações pela qual o ser humano atravessou na vida, uma antiga profissão que não se tem mais qualquer habilidade para exercer, guarda registros importantes que servirão como experiência em outras práticas. Qual dimensão processual, essa amplitude da consciência permite examinar o passado e avançar no futuro, tudo dentro de limites impostos pelo próprio desenvolvimento mental do indivíduo. Mas aí, indo para o livro Outras Mentes, de Peter Godfrey Smith, ele fala um pouquinho, faz um pequeno esboço da consciência no seu entendimento, que é muito interessante. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Como a senciência, a inteligência e a consciência se encaixam no mundo físico? Vocês sabem a diferença entre esses três termos? Senciência, inteligência e consciência? Bom, a grosso modo, senciência é a capacidade de sentir dor ou mesmo prazer e de reagir ao ambiente. Inteligência é uma espécie de capacidade de resolver problemas ou de, reagindo ao ambiente através da senciência, resolver uma questão a nível de conseguir, por exemplo, alimento, reprodução e sobrevivência. E consciência tem a ver com a capacidade de se colocar no mundo, sentir-se como um indivíduo diferente dos outros. Essas três palavras ficam bem claras assim. Bom, continua o autor. Neste livro, quero avançar na solução desse problema, por mais vasto que seja. Para abordá-lo, sigo um percurso evolucionário. Quero saber como a consciência emerge da matéria-prima encontrada nos seres vivos. Ou seja, o autor subentende que tudo vem da matéria e que a consciência vem da matéria. Ela não vem de nenhum plano invisível fora da matéria ou das redes neurais, ao contrário do que pensa, por exemplo, Erwin Laszlo, com a sua teoria do campo A e do campo M, que nós vamos falar mais adiante. Eons atrás, os animais constituíam apenas um entre os vários grupos desregrados de células que começaram a viver juntas como unidades no mar. De lá, no entanto, algumas adotaram um estilo de vida particular. Tomaram o caminho da mobilidade e da atividade, criaram olhos, antenas e meios para manipular objetos à sua volta. Evoluíram para o rastejar dos vermes, o zumbido dos mosquitos, as viagens globais das baleias. Como parte de tudo isso, em algum estágio desconhecido veio a evolução da experiência subjetiva. Para alguns animais, há algo que os faz sentir como é ser aquele animal. Existe algum tipo de eu que vivencia o que está acontecendo. Veja bem, experiência subjetiva, isso seria a origem da consciência. O fato é que esse aspecto de consciência como algo subjetivo é um grande mistério dentro da ciência fisicalista e ela não sabe o que fazer com este termo. Quando a gente, por exemplo, assiste os vídeos sobre isso, vamos pegar o canal do Marcelo Gleiser, por exemplo, que é até um canal que eu recomendo aqui no YouTube, ele mesmo deixa claro que essa subjetividade é algo que nós não entendemos e, por ser subjetivo, é um grande mistério. Nós não sabemos o que é a consciência de fato. Isso eu já falei em outros vídeos. O fato é que esses cientistas fisicalistas atrelam a consciência a um sistema nervoso sempre. E aí mesmo existem algumas hipóteses, como o próprio autor do livro Outras Mentes fala. Ele diz que há duas hipóteses para se analisar isso, né? De acordo com a primeira visão, a função original e fundamental do sistema nervoso é fazer a conexão entre percepção e ação. O cérebro serve para orientar a ação e o único modo útil de orientar a ação é conectar o que se faz ao que se vê e ao que se toca e se saboreia. Então, os sentidos rastreiam o que está acontecendo no ambiente e os sistemas nervosos usam essa informação para resolver o que fazer. Então, ele chama isto de visão sensório-motora dos sistemas nervosos e de sua função. Essa ideia inicial é tão intuitiva que pode parecer difícil que haja lugar para uma alternativa. Mas há outra possibilidade mais fácil de passar despercebida do que a primeira.
Modificar suas ações em resposta a acontecimentos que ocorrem fora de você é algo que tem que ser feito sim, mas é preciso que outra coisa aconteça também e em algumas circunstâncias isso é mais básico e mais difícil de conseguir. Trata-se de criar as próprias ações. Antes de mais nada, como é que conseguimos agir? Então não é só responder ao que acontece externamente, mas criar as próprias ações, que é o que acontece dentro do cérebro. O pesquisador brasileiro, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, também fala isso num livro que nós vamos usar num vídeo aqui mais adiante, exatamente isso. A consciência não se define unicamente por uma reação ao que acontece fora do corpo, mas também os processos que acontecem dentro do próprio corpo, não só dentro do espectro neuronal, né, da rede, mas em todo o corpo. E isso interfere no que nós chamamos de consciência. Mais adiante, Godfrey Smith fala em relação à evolução cambriana, né, de muitos milhões de anos atrás, quando realmente nós saímos daqueles organismos muito pequenos para organismos mais desenvolvidos na evolução da Terra. Ele diz que a mente passou a evoluir em resposta às outras mentes. Quando essas mentes perceberam outras mentes de alguma maneira, elas passaram a evoluir em resposta a isso. Aí nós teríamos a origem até dos caçadores, né, dos animais que caçam, das próprias plantas em seus processos de defesa e ataque, porque existem as plantas carnívoras, né? Então tudo isso seria resposta de alguma forma às outras mentes ou outras consciências, digamos assim. Mas tudo isso deixa bem claro a importância da experiência subjetiva. E Godfrey Smith fala o seguinte sobre isso. A experiência subjetiva, o fato de sentirmos a vida como alguma coisa, é o fenômeno mais básico que precisamos explicar. Hoje em dia, às vezes, as pessoas referem-se a isso como se fosse uma questão de explicar a consciência. Tratam experiência subjetiva e consciência como a mesma coisa. Em vez disso, considera a consciência uma das formas de experiência subjetiva, mas não a única. Para usar um termo mais antigo, se ser Lula ou polvo é uma sensação, eles são seres sencientes. A senciência vem antes da consciência, né? E de onde vem a senciência? Então ficou bem claro que senciência, que é a capacidade de sentir, né, tanto dor como prazer e tudo mais, fome inclusive, ela vem antes da consciência. Então seria uma forma, para alguns, bastante embrionária de consciência. Claro que nós parecemos estar jogando com termos meramente, porque é tudo uma questão subjetiva, né? De repente, tanto senciência como consciência fazem parte de alguma outra coisa para a qual nós não demos um nome ainda. Então isso tudo parece um jogo de palavras, e às vezes é, mas na verdade há alguma coisa, né? Usando aquela frase de Leibniz, por que há algo e não nada? Então existe alguma coisa, nós temos que explicar esta coisa. Não dá para fazer como muitos neurocientistas materialistas que tentam negar a existência da consciência, como nós entendemos, dizendo que tudo é um epifenômeno das reações neurais e a gente tem a sensação de que é consciente, a sensação de que nós estamos aqui. Nós não temos a sensação, gente. Nós sabemos que estamos aqui e isso tem que ser explicado. Nós não podemos simplesmente negar os fatos e tentar transformar isso em ciência. Aliás, vários cientistas contestam isso, como Mario Beauregard, que é um neurocientista espiritualista, o próprio Erwin Laszlo, Steve Taylor e vários outros. Então, a consciência é um fato. O que nós precisamos é explicá-la. Inclusive, em relação a isso, eu faço uma pequena digressão para falar do naturalismo biológico de John Searle, que é um filósofo analítico e escritor americano. Esse naturalismo biológico é o nome dado por ele, né, por Searle. A sua abordagem é o que é tradicionalmente chamado problema mente-corpo, do qual já falei em outros vídeos aqui. Searle o apresenta como uma teoria da consciência, mas em geral prefere afirmar que o naturalismo biológico é uma teoria de estados mentais. Desde que passou a se dedicar à filosofia da mente, Searle defende a sua solução para o problema mente-corpo, por ele chamada de naturalismo biológico. Essa concepção positiva da mente, oferecida como alternativa após a negação do modelo computacional e demais concepções fisicalistas da mente, as quais eu critiquei agora há pouco,
se baseia nas teses de que os fenômenos mentais, cujo mais importante é a consciência, são causados por processos cerebrais no micronível e realizados no sistema cerebral no macronível. Dessa simultânea causação e realização, para ele algo muito comum na natureza, resultaria que os fenômenos mentais são fenômenos biológicos, como a digestão, a mitose ou a secreção de enzimas. Veja que é um fisicalismo também, né? Mas há uma quarta tese que desempenha um papel fundamental na teoria dele, que é a tese de que os fenômenos mentais têm um modo de existência subjetivo, na medida em que eles só existem quando são vivenciados por um sujeito. É nisso que ele se diferencia um pouco do fisicalismo rigoroso. Justamente em virtude desse modo de existência subjetivo, os fenômenos mentais conscientes seriam ontologicamente irredutíveis a fenômenos objetivos, como os processos cerebrais. Então seriam outra coisa, não poderiam ser reduzidos ao epifenômeno da mente, como se fala em geral na neurociência fisicalista. Então temos assim, baseado em Searle, 4 teses básicas do naturalismo biológico que dizem o seguinte sobre a consciência. A consciência é causada por processos cerebrais. A consciência é uma propriedade sistêmica do cérebro. A consciência é um fenômeno biológico. E a consciência é ontologicamente irredutível a fenômenos objetivos. O que diria, por exemplo, Mario Beauregard ou o próprio Erwin Laszlo sobre essas 4 proposições? Algumas são contestadas. Vamos lá. A consciência é causada por processos cerebrais. Bom, que o cérebro e as conexões neurais têm importância em todo o processo da consciência, isso é hoje inegável. Ninguém poderia realmente contestar esses fatos depois de tanto tempo de pesquisa em neurociência, né? A neurociência, como nós conhecemos hoje, começou realmente em 1906. As pesquisas são anteriores, mas como ela foi reconhecida como uma ciência em 1906, né, pouco mais de 100 anos, mas se investigou tanto o cérebro, né, tanto de um modo localizacionista quanto de um modo mais amplo, né, mais distributivo, né, como se diz, que são as duas teorias em neurociência sobre o cérebro, que não se pode negar a relação do cérebro e dos seus neurônios com o processo da consciência. Porém, isto não prova que a consciência é gerada no cérebro e principalmente pelo processo neuronal. Não necessariamente. A consciência é uma propriedade sistêmica do cérebro. Bom, isso faz algum sentido, que o processo sistêmico ocorre e envolve o cérebro, mas não unicamente isso. Mesmo com a teoria de Erwin Laszlo, de que tudo viria de um campo A, mas incluiria o cérebro, essa teoria sistêmica da consciência como uma propriedade que inclui o cérebro pode ser viável, né? A consciência é um fenômeno biológico. Sim, também é um fenômeno biológico no sentido da individualização de uma consciência cósmica que num corpo se vê como separada. Nós vamos falar disso mais adiante no vídeo. E ela é ontologicamente irredutível a fenômenos objetivos, exatamente por ser subjetiva. Não pode ser reduzida a coisas objetivas sendo subjetiva. E na visão de Laszlo, de um campo muito diferente do nosso, um campo não dual, que seria o chamado campo A ou campo akáshico. Searle nega o dualismo cartesiano, portanto, dá para se perceber, que é a ideia de que a mente é uma forma separada de substância do corpo, pois isso contraria toda a nossa compreensão da física e, ao contrário de Descartes, ele não traz Deus para ajudar a resolver o problema. Searle também acredita, contrariamente à posição cartesiana, que animais são conscientes. Então, Searle acredita que os animais possuem consciência. Esse é um dos pontos do nosso vídeo aqui. Se os animais têm consciência, então eles têm uma forma de espiritualidade. Esta é a afirmação deste vídeo aqui. Diferente de outros cefalópodes, como os náutilos, por exemplo, os polvos, as lulas e os chocos possuem sistemas nervosos grandes e complexos. O possível fóssil de polvo mais antigo é de 290 milhões de anos atrás. E os polvos são um ótimo parâmetro para pesquisarmos a consciência e a inteligência animal, e a partir dali animais mais desenvolvidos, até uma suposta espiritualidade. E sobre a inteligência dos polvos, o autor do livro Outras Mentes fala em vários trechos algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, um polvo comum, que é o Octopus vulgaris, tem cerca de 500 milhões de neurônios em seu corpo. É uma coisa
É muita coisa por quase qualquer padrão. Os humanos têm muito mais, algo como 100 bilhões. Mas o polvo está na mesma ordem de grandeza de vários mamíferos pequenos, próximo dos cães, e tem um sistema nervoso muito maior do que qualquer outro invertebrado. Ou seja, então a possibilidade de inteligência é bem grande, mas a de consciência também é bastante interessante. Todos ou quase todos os animais bilaterais têm alguma forma de memória e meios de aprendizagem, o que permite que experiências passadas sejam evocadas e tenham relevância no presente. Segundo o autor, aqui é onde vai se passando da noção de senciência para a noção de consciência. E sobre a questão de que os tentáculos, dos polvos, dos seus braços, têm importância neuronal, ele diz o seguinte: não há correspondência entre as partes do cérebro deles, os polvos ou cefalópodes, e do nosso. Na verdade, os polvos nem sequer reuniram a maioria de seus neurônios dentro do cérebro. A maior parte está nos braços, então nós estaríamos no momento da evolução em que os neurônios ainda estavam espalhados no corpo, dos cefalópodes, e com o tempo, com a evolução das espécies, que eles foram sendo encaixados no cérebro até chegar, no nosso caso, dos mamíferos pelo menos, em que estão encaixados em um cérebro, uma caixa craniana. Nos polvos como nós, parece haver uma distinção entre memória de curto e de longo prazo, e aí é uma questão realmente de consciência, Eles brincam com objetos novos que não são alimento e aparentemente não têm utilidade. Parecem ter algo parecido com o sono também. Os chocos parecem ter uma forma de sono com o movimento rápido dos olhos, que é o REM, na sigla em inglês, o REM, a fase do sono na qual nós sonhamos. Ainda não está claro se os polvos têm esse sono REM, Mas, de qualquer forma, se isso for verdade, seria talvez um indício de que esses cefalópodes possuem consciência. Mas uma das coisas que no ser humano, pelo menos, são um grande diferencial do que nós chamamos de consciência é o que se chama de discurso interior. Aquela forma que nós temos de conversar conosco, que praticamente todo mundo tem. É interessante o que o Godfrey Smith fala sobre isso no seu livro. O discurso interior e os esboços e formas com os quais a linguagem interior se entrelaça têm efeitos enormes na experiência subjetiva. Todo ser humano comum tem à sua disposição um campo para a realização de inumeráveis ações invisíveis. Os ecos e os comentários, a falação e a persuasão são absolutamente vívidos em nossa vida interior. Você pode estar sentado imóvel diante de uma cena parada e no meio de tudo isso sua mente pode estar viva, fervilhando em uma grande confusão. Para muita gente, a fala interior é tão proeminente subjetivamente, que chega a ser esmagadora. As pessoas recorrem à meditação para fugir de seu blá 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 infindável. Ou seja, a meditação então seria, não para fugir, obviamente, mas uma forma de diminuir essa falação interior, digamos assim. Esse discurso interior, principalmente quando ele é muito caótico, muito neurótico, e gera problemas. Há um filósofo alemão chamado Manfred Frank, num livro Self-Consciousness and Self-Knowledge, que apresenta a relação entre consciência, autoconsciência e autoconhecimento. E apresentou da seguinte forma a relação entre essas três coisas, e isso é importante para a gente poder seguir a gente falar dos animais. Consciência pressupõe autoconsciência. Não há como alguém estar consciente de alguma coisa sem estar consciente de estar consciente dessa coisa. A autoconsciência é pré-reflexiva. Se a autoconsciência fosse o resultado da reflexão, então só teríamos autoconsciência após termos consciência de alguma coisa que fosse dada a reflexão. Mas isso não pode ser o caso, pois a consciência pressupõe autoconsciência. Logo, a autoconsciência é anterior à reflexão. Autoconsciência e consciência são distintas logicamente, mas funcionam de maneira unitária. E o autoconhecimento, isto é, a consciência reflexiva ou consciência de segunda ordem, pressupõe a consciência pré-reflexiva, ou seja, a autoconsciência. Então, a autoconsciência é pré-reflexiva e consciência pressupõe autoconsciência. Então, e o autoconhecimento depende da autoconsciência. Então, tudo começa com autoconsciência, consciência
e aí autoconhecimento. Nessa visão, né, deste filósofo alemão, que é o Manfred Frank. Então, de acordo com esse esquema, a autoconsciência é o elemento fundamental da consciência. Sem ela não há consciência nem reflexão sobre a consciência. Se é assim, a noção de espiritualidade dependeria desta autoconsciência que é pré-reflexiva. Então a pergunta é: os animais possuem alguma forma de espiritualidade, além de alguma forma de consciência, né? Baseado em tudo isso que a gente falou até aqui? Bom, existem muitas pesquisas envolvendo polvos, né? Os cefalópodes em geral, os golfinhos, cães, gatos, os primatas mesmos, muitos animais, né? Textos sobre espiritualidade animal geralmente enfatizam supostos poderes paranormais deles, como precognição, telepatia. Né? Na visão espírita, se diz, por exemplo, Kardec, a alma dos humanos e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde as almas humanas têm uma aquisição muito maior. Mas esse aspecto, essa capacidade dos animais talvez terem algum tipo de percepção extrasensorial, ela foi pesquisada por vários cientistas, inclusive o britânico Rupert Sheldrake, que criou a teoria dos campos mórficos. Eu já tive algumas experiências desse tipo com animais. Eu tinha uma gata, algum tempo atrás, e que quando eu viajava, às vezes ficava 15 dias fora, e percebi depois de algum tempo, que mais ou menos 1 hora ou até um pouco mais antes de eu chegar na minha casa, se percebia que ela mudava. Mesmo sem eu ter avisado ninguém que eu estava chegando, ou seja, as pessoas ainda não sabiam que eu estava chegando, não havia modificação nelas para que o gato entendesse que alguma coisa ia acontecer, não havia. Mas o gato mudava. Esse gato ele ia para a janela, ficava andando na porta como se estivesse esperando realmente alguém. E isso só acontecia cerca de 1 hora antes de eu chegar em casa, toda vez que eu viajava 10, 15 dias, fazia várias cidades. Isso lá por volta de 2012, 13, 14, por aí, foi quando eu percebi isso tudo. Uma coisa bastante impressionante, porque quando eu percebi isso, comecei a investigar a questão, né, não avisando que eu estava chegando, e isso sempre me era relatado como acontecendo. É como se esse gato, ou gata, no caso era uma fêmea, captasse de alguma forma a minha aproximação. É um fato assim, impressionante. Rupert Sheldrake, nos seus livros sobre a percepção extrasensorial dos animais, fala que isso não é muito incomum de animais que captam se os seus donos estão bem, se não estão bem, se estão doentes, né? Mas também esse tipo de coisa, quando eles estão retornando de viagens, coisas desse tipo. Então, eu acredito que isso faz muito sentido. Dentro da chamada visão espírita sobre os animais e sobre o sofrimento animal, principalmente, muitas vezes se pergunta por que os animais sofrem tanto neste mundo, né? E a resposta geralmente mais clássica do espiritismo é de que os animais sofrem não para compensar ou resgatar seus erros, como o caso dos seres humanos, né? Pois seu livre-arbítrio é muito restrito, mas sofrem para que sua consciência se expanda e alcance maior conhecimento. Mas Emmanuel, através do Chico Xavier, disse o seguinte: nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado. Bom, outros textos até fazem ligações da espiritualidade animal com física quântica, por exemplo. Não a física quântica, a teoria quântica científica, mas com autoajuda que erroneamente é chamada de física quântica. Né? O fato é que se diz, né, baseado nessas coisas, por exemplo, que gatos são promotores de limpeza e proteção astral. Bom, é algo a ser confirmado, né? Se os gatos têm tal capacidade de captar energias. Eu não desacredito totalmente dessa ideia, não, porque em relação ao gato que eu tive, né, esse gato que sabia quando eu chegava, ele parecia captar algumas coisas estranhas de vez em quando. Corujas como portadoras de mau agouro, isso eu já discordo bastante. A minha ave preferida é a coruja, e pelo contrário, é uma ave de rapina, obviamente, né, que nem uma águia, mas eles têm uma capacidade de percepção muito inteligente, muito interessante. Aqui em Florianópolis há muitas corujas buraqueiras e eu de vez em quando gosto de interagir com elas quando eu as encontro pelas praias, ali pelas dunas.
Golfinhos como seres mais evoluídos do que se imagina e que têm um grau grande de consciência. Isso sim é um ponto que eu acho que merece mais pesquisa. Tá? Já li muitas coisas sobre golfinhos, muitos filmes, documentários sobre isso, há muitos livros nesse sentido. Tem umas coisas meio assim, viagens na maionese de muitos espiritualistas, mas independente disso, eu acho que sim merece uma pesquisa um pouco mais criteriosa a inteligência e a consciência dos golfinhos. É possível sim que eles tenham consciência de si. Por exemplo, na pesquisa sobre os sons que eles emitem, se percebeu que parece haver alguns sons que são relativos a determinados indivíduos, como se fossem o nome deles. E aqueles sons só são dirigidos ao mesmo indivíduo, como se fosse o nome daquele indivíduo. Se isso for verdade, os golfinhos não só são inteligentes e conscientes, mas eles têm a noção de que eles são diferentes dos seus companheiros. Né? Então nós estaríamos tratando com uma espécie que tem tanta autoconsciência, talvez, quanto nós. E se eles têm essa autoconsciência, teriam uma espiritualidade. Bom, o que nós estamos querendo dizer com espiritualidade? Como eu já falei em outros vídeos, uma capacidade mental de buscar o que transcende, de buscar respostas para os mistérios da vida. Aí eu fico pensando se golfinhos, por exemplo, têm essa capacidade. Talvez sim, talvez não. Ou eles têm uma outra forma de vivenciar as coisas. Então, falar que animais têm uma espiritualidade não é em si um tema fechado. Porque espiritualidade representaria alguma coisa de uma consciência incrivelmente autorreflexiva, autoconsciente, que sabe conscientemente o que está buscando, querendo transcender o nível em que se encontra e encontrar respostas ainda não obtidas. Nós não sabemos se golfinhos ou alguma outra espécie animal busca isso. Também não podemos afirmar que não, por isso que eu digo que é um tema em aberto. Cães como símbolos da bondade animal, por exemplo. Né? Se compara muito cães e gatos, dizendo que os cães são uns bobalhões e os gatos são totalmente sem empatia, o que não é verdade. Nenhuma das duas coisas é verdade. Não, o cão simplesmente tem uma inteligência diferente de um gato e tem um fator importante que nós não podemos esquecer, que enquanto o cão é incrivelmente domesticado, foi bem mais cedo do que o gato, né, domesticado, o gato ainda é um animal selvagem, tanto que ele ainda caça, ele nos traz os ratos que ele caça, coloca na nossa frente como se fosse nos oferecer aquele rato, não é porque eles querem comer o rato. Isso é típico de caçadores. Né? Os cães têm que ser ensinados a caçar. O gato não precisa, eles fazem isso por conta própria. Então, o animal, o gato, é bem mais selvagem ainda do que o cão. E aí, obviamente, terão personalidades diferentes. Eu separei um texto que eu encontrei pela internet num site de uma clínica veterinária sobre a espiritualidade dos pets. Não vou me preocupar em revelar a fonte, porque o objetivo nem é esse, gente. Se vocês quiserem procurar pelo texto que eu vou ler, tranquilo. Mas a questão é mostrar assim, algumas ideias muito romantizadas sobre a espiritualidade animal que acho que não correspondem à realidade. É uma tentativa de humanização dos animais. Se nós pensarmos que os animais só serão mais respeitados se eles forem humanizados, existe um equívoco aí. Nós estamos tirando da natureza deles e querendo colocar algo da nossa natureza neles. E isso é colocar uma expectativa sobre o animal que não corresponde à sua própria essência. Acho que isso é muito perigoso. O animal deve ser entendido na sua própria natureza. Acho que faz muito mais sentido e é muito mais respeitoso com eles. Mas vamos ler esse texto para vocês terem uma ideia. Os animais têm uma sabedoria que poucos humanos conseguem ter. A palavra sabedoria aqui é problemática, bastante problemática. Que sabedoria nós estamos falando? Se a sabedoria ela depende de um grau de consciência, autoconsciência elevada, que sabe como utilizar conhecimentos adquiridos e não de forma instintiva. Continuando. A ligação entre um pet e seu dono é muito forte e profunda. Eles nos conquistam e nos ensinam. Eles não têm ego, não têm coisas no caminho do seu amor e sua ligação com o divino. Isto é romantização dos animais. Porque dá a entender que eles são, neste caso, se não tem ego, não tem coisas no caminho do seu amor e sua ligação com o divino, são mais evoluídos que nós.
nesse sentido. O que é uma contradição do ponto de vista espiritualista, né? Podemos alimentá-los, prepará-los, levá-los ao veterinário para vacinas e, em troca, eles acalmam nossas almas de uma forma sutil, mas perceptível. Quanto mais abertos estamos aos dons espirituais que nossos animais de estimação trazem para nós, mais eles podem compartilhá-los conosco. Para começar, o termo dom espiritual é problemático, porque dom é algo dado. E para quem acredita em evolução espiritual, nada é dado, é adquirido. E neste caso, os animais não possuem dons. Eles são o que eles são. Animais, pela sua natureza, transmutam a energia desarmônica de estresse. Eles são como faxineiros espirituais que entram em nossa consciência e enxugam as gotas do tumulto emocional derramado que o dia deixa para trás. A comunidade científica valida este conceito. Estudos têm sido feitos que mostram que pessoas com um animal de estimação se recuperam mais rapidamente de uma operação ou que os donos idosos de animais vivem vidas mais longas e saudáveis do que os que não os possuem. Com certeza, isso é verdade. A gente sabe que existem algumas terapias que usam animais, por exemplo, a ecoterapia, né? Terapia com cavalos, com golfinhos mesmo e outros animais. Mas não é porque eles sejam evoluídos espiritualmente necessariamente que essas terapias funcionam, mas pela interação entre o ser humano e uma outra espécie. É basicamente por isso, gente. E por uma interação empática, que não necessariamente subentende que a outra espécie esteja consciente ou autoconsciente, e muito menos evoluída espiritualmente, e que muito menos tenha uma sabedoria, como é falado. Isso, como eu digo, não só é a romantização do animal, como se lhe colocar uma pecha humanizada que eles não têm e não precisam ter para que sejam valorizados. Eles devem ser entendidos em sua própria natureza. A consciência do ser humano é espelhada pela consciência do animal. Quando estamos prestes a dar um salto na consciência, um animal pode entrar em nossa vida para representar essa mudança e para ajudar nessa transição. Bom, não sei o que querem dizer com esse termo, como se alguém colocasse o animal no nosso caminho. Tudo bem, pode até ser. Uma vez que os animais nos ajudam a transmutar nossa infelicidade e negatividade, animais de estimação nos ajudam a tornar uma pessoa de maior qualidade. Quando estamos receptivos e conscientes do trabalho subconsciente que nossos animais de estimação estão fazendo, vamos estar mais dispostos a servir e cuidar deles, o que ajuda a acelerar a evolução da alma. Quando estamos receptivos e conscientes do trabalho subconsciente que nossos animais de estimação estão fazendo. O que o texto quer dizer com isso? Que eles estão fazendo um trabalho sem saber o que estão fazendo. Quer dizer, isso tem um grau de determinismo neste texto, além da romantização do animal, que é bastante problemática. Na verdade, é a forma como o humano encara o animal, basicamente, né, nessa relação, que ajuda o ser humano. Porque se o humano não encara o animal com esse processo realmente mais empático, né, mais de conexão, nada disso é possível. Com certeza não. Né? Mas qual é a real espiritualidade animal? Então, saindo desse texto agora. Eu diria o seguinte. Eles possuem consciência em algum nível conforme a espécie. Desde aquela senciência que eu falei desde o início do vídeo, até a consciência mesmo, uma autoconsciência, talvez no caso dos golfinhos, uma consciência um pouquinho mais avançada do que os animais selvagens, no caso de cães, de gatos também, de algumas aves. Né? Algum grau de senciência e até de autoconsciência, então, alguns animais possuem. Com autoconsciência, há empatia em algum grau, caso de cães, gatos, golfinhos e outros. Né? A espiritualidade animal tem mais a ver com a sua relação com os humanos, como nós encaramos a relação, como eu falei antes. Há espécies em graus evolutivos ainda misteriosos a nós, como golfinhos, primatas e até os cefalópodes. Né? O que eles pensam de si e dos outros nós ainda não sabemos. Se eles possuem alguma forma de linguagem, que é o caso dos golfinhos, né? Nós não sabemos também, mas parece que há alguma comunicabilidade envolvida ali. Como os animais possuem alguma mente, também estão sujeitos às duas características principais dela
segundo a ciência espiritual, que são pré-existência e ação à distância. Neste caso, supostamente os animais podem renascer e também podem se comunicar por telepatia, se nós acreditarmos nesse processo. Sim, isso explicaria, né, as pesquisas de Rupert Sheldrake sobre a percepção extrasensorial de animais domésticos, por exemplo. Então, lembramos que essas pesquisas dele elas acabam corroborando a noção de campo M de Laszlo, que é o campo manifestado, digamos assim. Na verdade, unindo Laszlo e Sheldrake, a gente pode inferir o seguinte: 3 tipos de campos. Um campo A, que seria o campo acástico integral, não individual, nem coletivo, em que a ação é não dual, ou campo de não ação, um campo cósmico profundo, não material, não dual, totalmente fora do mundo físico, ou pelo menos subjacente a ele é a origem do mundo físico. Depois existe o campo M em 2 facetas, o que eu chamo de campo MI, que é o manifestado individual, e o campo MC, que é o manifestado coletivo. O campo manifestado individual seria a de ação dual do indivíduo, seria eu, Paulo, por exemplo. Já o campo manifestado coletivo é o campo morfogenético do Rupert Sheldrake, porque tem a ver com a ação dual sistêmica, envolve vários indivíduos. Bom, neste caso, a consciência que se tem no campo acástico, que é o campo A, é uma consciência não dual, então não existe autoconsciência, nem autorreferência, nem a noção de um eu ou de um ser. Por isso que se diz, por exemplo, no budismo, no Dzogchen, que é uma das práticas do budismo tibetano, que a consciência primordial não é um ser. Ela está além do ser e do não ser, não é nem a negação do ser. Mas aí no campo M, nas suas 2 facetas, nós temos a faceta individualizada, em que então nós temos um ser, como um ser humano, né, que tem autoconsciência, que a partir daí se desenvolve, mas também, e isso é pensado por alguns neurocientistas já, existe um campo coletivo de consciência, que é, digamos, populações, seria a consciência de populações. Elas não são só a soma das ações de indivíduos, mas parece que as populações adquirem uma consciência própria, e aí seria uma ação dual sistêmica. Isto, que parece tão novo e misterioso, já é explicado no conceito ocultista de egrégora, que seria a consciência de uma coletividade. Então, o campo MC, o campo manifestado coletivo, nada mais seria do que uma egrégora. E nesse caso existiria a egrégora animal, a egrégora humana, a egrégora de vários tipos de populações, de grupos, de organizações. E isso também explicaria algumas coisas da suposta sabedoria animal ou espiritualidade animal. Isso faz muito mais sentido para nós. Juntando tudo isso, então há uma interação de consciência em vários níveis, na verdade. Então eu diria assim que, quando se fala em uma espiritualidade animal, nós temos que entender sob estes parâmetros de que eles possuem uma consciência tanto individualizada em algum grau, alguns nem tanto, alguns ficam só na senciência, mas aqueles que têm uma consciência mais individualizada, como talvez seja o caso dos golfinhos, por exemplo, eles podem ter uma consciência coletiva também. Né? E essa consciência coletiva nem precisa ser mais avançada, porque ela existe também no processo da senciência, como, por exemplo, talvez seja o que permita que cardumes de peixes se movimentem coordenadamente, a mesma coisa aves. Isso parece muito anterior à consciência humana como nós a conhecemos. Então, ela parece perfeitamente plausível neste processo. Então, esse conjunto de aspectos faria com que os animais estejam bastante integrados ao mundo, mais do que nós pensamos. Talvez os grandes mistérios que nós temos em relação aos animais tenham a ver mais com a nossa desconexão deles, do que exatamente porque eles não tenham uma consciência. Talvez seja a grande surpresa, né, das próximas décadas em pesquisa científica, percebemos que os animais, além de senciência, alguns deles, não todos, tenham algum grau de consciência e, se possível, num dado momento da tecnologia, venhamos a poder nos comunicar com eles de alguma maneira, né, com algum tipo de linguagem, como já se tem tentado com primatas, por exemplo, ainda sem grandes sucessos, mas é possível. Eu apostaria nos golfinhos como um método para isso, né? Talvez seja um tipo de consciência adequada para se fazer isso.
De qualquer forma, gente, é bom a gente ter animais, sim, né? Animais domésticos, eu estou me referindo, né? E interagir com eles, sim. Eles nos ensinam muita coisa, mas não porque eles sejam sábios, mas porque eles são eles. Simplesmente isso. Não precisamos romantizar e nem humanizá-los. Não é isto que faz eles serem mais importantes na natureza. O simples fato de eles existirem faz com que eles sejam importantes em todo o sistema terrestre. É isso que nós temos que entender. Assim como nós também somos importantes, né? Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu procurei tratar dessa espiritualidade animal de um modo não romantizado, como eu disse, deixando em aberto, claro, várias questões, mas falar um pouco também de consciência que os animais possam ter e como isso foi chegando à consciência humana. Podemos tratar disso em outros momentos, ainda em outros vídeos. E se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o canal, se inscrevam no canal. Não deixem de sugerir temas, né? Nós já temos muitos temas até o final do ano já definidos, mas de vez em quando vamos passando algum na frente ali, se for muito interessante. E na próxima semana eu retorno com algum tema bem legal para vocês, ok? Até lá então.